Souza, compartilhando conhecimento que não é nosso, mas é de todos os Espíritos que, por meio de Jesus, chegou essas informações luminosas. Nós tivemos a oportunidade de, por meio da doutrina espírita, entendermos de uma forma diferente. Emmanuel, na abertura de um de seus livros, ele mostra que o princípio básico de todo espírito universal, seja ele encarnado ou desencarnado, é a capacidade de humildade. Ele inicia o livro dizendo que, assim como no Pentecostes, que cada um entendeu a mensagem do Cristo, a mensagem dos Espíritos, por meio das línguas que lhe eram próprias. Quando ele abre o livro, na introdução ele diz: assim como no Pentecostes, eu, Emmanuel, peço inspiração a Deus para que faça a interpretação da tua palavra, juntamente com esses leitores que também a farão. E nesse momento ele se junta a nós. E para quem não é afeto à leitura espírita, Emmanuel é o mentor espiritual de Chico Xavier. E naquele momento ele diz: eu sou como você, leitor, e estou pedindo inspiração ao Cristo para que nós possamos interpretar e fazer a nossa Pentecoste particular. E eu começo a minha fala de hoje, porque nós vamos falar do capítulo 3, item 8. E o subtítulo é Mundos Inferiores e Mundos Superiores. Quando a gente fala de mundos inferiores e mundos superiores, o que a gente pensa? Normalmente a gente imagina um planeta, mas a gente não para pensar, no primeiro momento, na matéria-prima desse planeta, que é o humano. A espiritualidade diz que você encarnado no planeta Terra, ou num mundo muito mais elevado que o planeta Terra, você vai continuar sendo um humano. Você não vai virar um fantasminha, você não vai virar uma nuvem, não, você continuará sendo humano. Mas como nós temos muitas moradas na casa do meu pai, e os mundos são superiores e inferiores, a qualidade do mundo, quem faz é o habitante. O equilíbrio da minha casa e da sua casa, quem faz não são as paredes, são os habitantes. Dizem que as piadas abriram as portas de Auschwitz. Ali nós tínhamos espíritos humanos que já tinham programado onde eles queriam chegar. Ao mesmo tempo, quando Nelson Mandela assume o comando da África do Sul, e um dos seus assessores diz assim: Mandela, agora é a hora da gente se vingar desses brancos. E aí Mandela nomeia para o ministro, como seu ministro, para o novo ministério que ele ia fundar. E olha o nome do ministério: Ministério da Paz e da Reconciliação. Ele nomeia Desmond Tutu, que vai olhar para aquele homem que propõe a vingança, que ninguém sabe o nome, mas o de Mandela e Desmond Tutu ficou. Ele que Desmond Tutu vai se tornar o Prêmio Nobel da Paz. Ele diz: não, agora nós vamos fundar o Ministério da Paz e da Reconciliação, que é a hora da verdadeira reconciliação. Agora eu pergunto, esse tipo de pensamento não é um pensamento já de um mundo mais elevado? Mas ele foi feito onde? Aqui, no planeta Terra. Então, quando a gente olha para o nosso planeta, nós já percebemos rastros de evolução. E não há necessidade de buscar na história que já se encontra contada nos livros. Muitas vezes a evolução está ao nosso lado.
e a gente não percebe. Quando no mês passado eu fazia uma palestra lá em Águas Lindas, mais ou menos umas 100 pessoas no salão. Das 100, 70% já estavam no processo mais para o desencarne do que para permanecer aqui. Senhorinhas e senhores, a mais idosa, 95 anos, mas uma sede de conhecimento. As pessoas perguntavam com os olhos. Nós que somos professores, a gente olha para a plateia e vê a pergunta no olhar. Não há necessidade de verbalizar. E aí, eu fiz uma pergunta que eu vou fazer aqui e cada um vai responder mentalmente. Qual é a única certeza que nós temos hoje? Se nós saímos ali na rua e perguntar, qual é a única certeza que você tem? As pessoas vão dizer que nós vamos morrer, não é isso? E a espiritualidade vem e nos traz uma resposta excepcional. Ela quebra esse paradigma humano e ela diz que a única certeza que nós temos é que nós nos tornaremos espíritos perfeitos. Nós estamos condenados a nos tornarmos espíritos perfeitos. E para nos tornarmos espíritos perfeitos, certamente ambientes outros existem para que comportem esses espíritos. Mas vem cá, então quer dizer que aqui na Terra é o que resta e os espíritos superiores estarão no limbo, onde nós olharemos assim e opa, um dia eu chegarei lá? Eles estão aqui conosco, constantemente, muitas vezes reencarnados aqui, tem alguém aqui, e de lá amanhã, quando a gente desencarna, eu estava dando palestra para aquela pessoa. E é curioso, permitam-me abrir aqui rapidamente o notebook, só para eu ler um trecho, para não perder a literalidade. A espiritualidade diz que a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. E aí o Chico tem uma frase fenomenal, Chico Xavier, que diz o seguinte: que nós estamos para o anjo assim como o verme está para nós. Está vendo a relatividade? Nós estamos para o anjo assim como o verme está para nós. Nós, em relação ao verme, somos anjos, mas em relação aos anjos, somos vermes. É tudo muito relativo. Um segundo é muito tempo para abraçar a pessoa que a gente ama? É um nada. Mas coloca um ferro quente na mão por um segundo, você vai ver como esse segundo vai demorar. E assim somos nós. Antes de pensarmos nos mundos inferiores e nos mundos superiores, pensemos na nossa superioridade e na nossa inferioridade. Porque na verdade nós estamos aqui não é para superar o outro, é para superar o que nós fomos no dia anterior. Quando nós começamos essa palestra, esse momento aqui ele nunca mais irá se repetir. Nunca mais. Então talvez um ato de superioridade para transformar esse planeta, que hoje ele é um planeta de provas e expiações, num planeta de regeneração, que é o próximo passo que nós teremos de evolução deste planeta, talvez seria uma pequena reflexão e se perguntar assim: quando você saiu de casa hoje, você olhou para aquela pessoa que cuida de você como se fosse visita. Você tem aquela pessoa em casa que cuida de você como se fosse visita? Um parente que cuida de você como se fosse visita? Você se despediu dela, deu aquele abraço, deu aquele beijo, porque talvez não dê tempo de dar aquele abraço, aquele beijo, ou dar aquele agradecimento. Porque a rotina, o que a rotina nos faz? Ela nos tira a sensibilidade todos os dias. A gente tem uma dinâmica que a gente acorda, quando arruma a cama, e faz aquela dinâmica de sair no automático. E
fui a uma palestra da doutora Ana Cláudia Quintana, quem sabe vai lembrar pelo nome do livro. Ela tem o primeiro livro dela, virou um best-seller, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu vou falar isso agora. Ela estava aí no site do Metrópolis, né? Uma excelente palestra. E ela disse o seguinte: por que a gente arruma a cama logo de manhã? Tem gente que não arruma, né? Mas por que a gente arruma? Porque a gente arruma porque a gente não sabe se volta. A gente não sabe se volta. A gente sai para trabalhar e não sabe se volta. Então é um ato de educação arrumar a cama, porque se você não voltar, você não deixou seu quarto bagunçado. São brincadeiras linguísticas, brincadeiras verbais, mas que nos tocam, porque o máximo da sofisticação é a simplicidade. E é na simplicidade das palavras que a gente vai percebendo aquilo que nos toca. E olha que interessante o que a espiritualidade diz aqui nesse capítulo. Ele diz assim: que nós, os humanos, independente do planeta onde estejamos, mas vamos falar em especial nesse planeta de provas e expiações, nós não temos a referência do que é ser feliz. Não. Porque no dia que nós tivermos a referência do que é ser feliz, é porque nós já estaremos em mundos felizes. E aí o entendimento será tão grande que a gente não se sentirá incomodado em achar que a felicidade que não dura para sempre e o mal que nunca se acaba nesse planeta, e tenta se fazer esse equilíbrio, a gente tinha a impressão que a gente era feliz. Mas para alguns, muitas vezes você olha para a infância, né? Eu nasci aqui na Ceilândia, e eu lembro que eu com 13 anos eu vendia picolé nas ruas. E a mãe deixava de jogar futebol na rua. A gente era pobre e não sabia, mas era muito feliz também. Porque essa era a minha referência de felicidade. E curioso que a espiritualidade vem e diz o seguinte: se nós estamos angustiados com a vida em que estamos vivendo, a gente não pode esquecer que, como diz o livro da doutora Ana Cláudia Quintana, que a morte é um dia que vale a pena viver, e a gente se surpreende, como assim? É um dia que vale a pena viver? Porque ela diz assim: quando a pessoa está em estado terminal, e veja, mas todos nós estamos em estado terminal, na verdade, todos nasceu e começou a entrar em estado terminal. Mas quando a pessoa está em estado terminal, e você tem a data da sua terminalidade, uma data provável, daqui a 6 meses talvez você desencarne por causa dessa doença, ela diz que aí é que vale a pena viver. E aí os médicos, alguns dizem o seguinte: não há mais o que fazer. E ela diz: não, agora que há o que fazer. Porque quando você tem noção da sua terminalidade, você perdoa mais, você ama mais, no mínimo você reflete mais. E é nessa hora que a gente chega naquele corpo em decomposição e o espírito está se livrando daquele casulo, desse aluguel. Isso aqui é um aluguel que nós temos temporariamente. Depois dos 50, eu já estou com 52, a gente começa a perceber que esse imóvel tem umas paredes que precisam dar uma rebocada, né? Tem as janelas que de vez em quando você precisa colocar ali um vidro novo, daqui a pouco o vidro já não serve mais, e aí chega uma hora que, opa, é a hora do despejo. Chega o oficial de justiça, chamado morte, e diz: é a hora de abandoná-los. Então, Reginaldo, mas a palestra é sobre mundos felizes e mundos não felizes. Aí não precisa falar do mundo, ele fala do que habita. Porque o que normalmente a gente faz? Ou a gente vive uma realidade que não é real, ou a gente distorce a realidade para viver aquilo que de fato é. Eu vou dar um exemplo. Aqui. Vou pegar aqui um exemplo.
13 de maio de 1888. Princesa Isabel assina a Lei Áurea. Só que ela tem que mandar a Lei Áurea para onde? Para Portugal. 4 meses para chegar de navio. Se alguém falasse para a Princesa Isabel, Princesa, daqui a 200, mais ou menos 200 anos, vai ter um negócio chamado celular. Dentro dele vai ter um negócio chamado WhatsApp. Você vai tirar um negócio chamado foto e vai mandar para Portugal em questão de segundos. Essa Lei Áurea que a senhora acabou de assinar. O que ela ia dizer? Coisa do capeta. Ou do demônio. Nunca, né? Jamais. Mas veja, alguém criou isso aqui. E quem criou isso aqui, ele distorceu a realidade. Um cara chamado Steve Jobs, por exemplo. Ele distorceu tanto a realidade que nós todos somos gratos hoje por essa tecnologia, não é verdade? Você fazer uma chamada de vídeo e enxergar a sua vozinha com 90 anos, que está lá no interior do Ceará, sem precisar pegar um avião, a gente tem que agradecer. Mas ao mesmo tempo que ele distorceu tanto a realidade e nos trouxe isso, ele distorceu a realidade de maneira diferente também. Nós sabemos que o Steve Jobs morreu de câncer. Câncer de pâncreas, descoberto logo no início. Muito difícil descobrir logo no início. E muito tratável. E o que ele fez? Do jeito que ele distorceu a realidade para essa tecnologia, ele distorceu a realidade do tratamento. Ele resolveu fazer um tratamento com alimentação vegana. Não optou pela ciência que ali estava. É algo para se julgar? Não, é apenas para se constatar. Como nós estamos neste planeta e estamos marcando a nossa passagem, e certamente quando nós retornarmos ao mundo espiritual, nós vamos descobrir que esses seres que entram numa garagem e transformam o mundo, eles tinham um quê diferente dos humanos originários desse planeta. A espiritualidade já diz isso. E aí, na medida que nós vamos evoluindo, e aí está a beleza do Espiritismo, porque o Espiritismo diz que fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Todas, sem exceção. Na antiguidade nós vivíamos quantos anos? 15? 30 anos? Evoluímos para 40? Depois chegamos a 50? Hoje a média está na faixa de 75 a 80 anos. Mas já tem gente aí, como a senhorinha que estava me assistindo, 95. Outros estão chegando a 110. Mas a ciência já está dizendo que lá na frente nós vamos chegar a muitos e muitos anos além do que nós estamos hoje. Você fala assim, será? Aí ele está se comportando como o será de quem viu alguém sobrevivendo 15, 20, 30 anos lá, antes de sermos caçadores-coletores, fala, será que a gente chega a 100? Chegamos. E a espiritualidade diz nesse capítulo que à medida que os mundos vão evoluindo, é porque o espírito está evoluindo. Então vai chegar um momento que nós vamos ter pequeninos resfriados. O câncer deixará de existir. Qual era o câncer da antiguidade? A morféia, que depois passou a ser chamada de lepra e hoje é chamada de hanseníase. O médico que cura a hanseníase hoje, você disse que é milagre? Não. Mas na época de Jesus tocava o leproso, a pele ficava como de um bebê, você falava milagre. Hoje é milagre? Eu posso dizer que o milagre só é milagre enquanto a gente não entende. Porque depois que a gente entende, ele deixa de ser milagre e passa a ser um fenômeno da natureza. Mas é um fenômeno da natureza, e a natureza pertence a esse Deus que nós acreditamos, então o fenômeno da natureza continua sendo milagre da maneira como você queira entender. É só uma questão de semântica. E não ofende a fé de ninguém. E nessa abertura do livro que o Emmanuel diz, olha, vamos nos juntar para buscar o entendimento do livro que eu estou escrevendo. Ele diz assim, olha, vamos nos juntar para entender este livro. Aí você fala, mas você não é o autor? Você conversa mesmo, mas você não é o autor? E ele diz, vamos nos juntar para entender esse livro. Porque de fato o conhecimento é tão amplo, é tão elaborado, que eu estou fazendo a releitura daquilo que eu estou transmitindo. Então, qual é a leitura que nós estamos fazendo hoje, aqui e agora? Nós vamos chegar em casa agora e vamos tratar os de casa como se fossem visitas, né? Como é que a gente trata a visita? Um copo d'água para você,
Está sentado assistindo essa Netflix, eu vou tirar, vou colocar a sua. A gente consegue tratar os de casa como se fosse visita? Ou a mãe pegou a brataria mais bonita que tem. Eita, pegou só porque tem visita, né? A gente pega para os de casa? Né? Isso é muito curioso. E é elemento de reflexão. Né? Porque aqui, quem está falando, e eu sempre falo, quem faz a palestra, ouve a palestra primeiro. Então a palestra é primeiro para quem fala. Tem nada meu aqui, é tirado do Evangelho. E aí é curioso, porque a espiritualidade bem diz o seguinte: olha, quando nós, na medida que formos evoluindo, nós chegaremos a um patamar que a densidade do corpo não vai ser problema, a gente não vai andar se arrastando. Você vê como a gente anda se arrastando? Né? Eu sou professor, quando dá assim 10 horas da manhã, o professor foi atropelado por 3 turmas de meninos do ensino médio, na faculdade. O professor olha, você vê aquela filha de professor se arrastando, cabeça baixa. Eu falei, isso aqui é um ambiente de tristeza, mano. Eles saem arrasados, né? Porque suga muita energia. Para ele subir essas escadas aqui, dependendo do estado físico, é um custo. Mas se colocar andares a mais, é um custo a todos. E a espiritualidade diz que quando nós evoluirmos para mundos mais felizes, é proporcional. A gente vai perdendo a densidade do corpo. Em vez de se arrastar, ele diz que a gente anda, é o arrastar de pés. A gente vai flutuar, a gente vai na leveza. Em vez de nós estarmos preocupados em pegarmos, aí você fala, isso é coisa de, né? Isso é coisa de fanático, né? Em vez de alguém pegar o ônibus, o avião para ir de um local ao outro, é a força do pensamento. E é curioso que, se eu falo assim, pense na pessoa que você mais gosta. Você acabou de ir a ela, não foi? Acabou de ir essa pessoa. Você nem percebeu, acabou de ir. É aquela velha história, né? Você pode pensar em tudo. Pense em tudo que você quiser. Só não pense numa coisa. Só não pense numa carta. Você está pensando numa carta. Porque eu estou te induzindo a pensar assim. A espiritualidade, ela nos mostra que o deslocamento dos espíritos é pelo pensamento nos mundos superiores. Mas não fala daquilo que a gente alcança, porque falar disso parece que fica meio distante. Imagina você num mundo mais feliz, menos denso, menos matéria. Você olha para o lado e o seu vizinho é alguém do naipe assim, de um Francisco de Assis. Olha, Francisco de Assis. É aquele cara que faz a festa, mas ele não liga o som, né? Para a gente ouvir o bom gosto musical dele e vai até meia-noite. Francisco de Assis mora aqui ao lado. Ali na frente, talvez um espírito, talvez não, chega antes lá, da estirpe de Cristo. Não sei se vocês sabem, mas Cristo não é sobrenome, né? É Reginaldo Bezerra. Cristo é um tipo de, é um tipo de espírito, é um espírito crístico. É um espírito que está em outro patamar. E aí eu vou falar algo que talvez a gente deprima, mas é para a gente ter noção de onde estamos. Quando você chegar ao espírito crístico, não pensa que você vai virar o bambambam, não. Sabe por quê? Porque você vai ter mais 4 estágios. Você vai chegar aqui ao espírito crístico. Nossa, mundo feliz. Só que você vai chegar como estagiário, mas é espírito crístico. E aí você vai evoluindo até chegar ao último patamar de espírito crístico. Aí você fala assim, eu vou pegar minha mãe e vou embora. Porque se para o espírito crístico tem estágios, onde é que eu estou? Você está no momento certo, na hora exata, na ocasião oportuna. Todos nós estamos no local certo. E eu, particularmente, eu não sei se eu queria estar ali sendo selecionado pelo Cristo para ser um dos 12 apóstolos. Imagina a responsabilidade. Ele não foi buscar nos doutores da lei. Ele não foi buscar nos cientistas. Ele foi buscar nos pescadores.
mas não eram pescadores quaisquer. Eles estavam preparados para aquilo. E aí eu digo uma coisa para vocês. A espiritualidade dá a representação das reencarnações como uma ciranda. E todos nós um dia fomos crianças e brincamos de ciranda. E a gente sabe que a ciranda gira. Então atenção. E eu falei isso lá em Águas Lindas. E eu senti que as pessoas ficaram na expectativa de chegar ao que eu vou falar logo. Mas não foi pelo aspecto do que, opa, vou me dar bem nessa situação. Foi no aspecto da preocupação. Tem muito espírito superior naquele centro ali, lá no seu caso. Toda vez que eu faço palestra ali, eu me sinto meio pequeno, porque o jeito que eles prestam atenção é impressionante. E lá diz o seguinte: acabou de ser eleito vereadores perfeitos, não é isso? Os homens do poder estão aqui ajudando ou atrapalhando e tudo. Não se esqueça, a vida é uma ciranda. Mas cedo ou mais tarde, ou você já passou pelo poder, você vai chegar nele. A vida vai girar. E hoje aquele que você critica, amanhã é você. Porque a espiritualidade diz que, neste planeta, uma das provas mais difíceis são duas, para não ir a todas. É o poder e a beleza. Então imagina, quando Judas sai com Jesus, e Judas sai caminhando com Jesus, olha que maravilha, que companhia. E Judas fala assim: mestre, eu já juntei uma grana, um capital, para bancar aí o teu reino que vai ser instalado na terra. E Jesus olha assim, meio de soslaio e não fala nada, eles continuam andando. Aí fala assim: olha, cuidado, hein? Aquela mulher chamada Joana de Cusa era uma mulher que era casada com alguém ali da alta sociedade. E Jesus fala assim: cuidado, ela está se aproximando de ti, mas você sabe a vida pregressa dela? Sei não, hein? Ela está ajudando com caridade, mas cuidado, a vida pregressa dela. E Jesus fala. Ele sai andando, ó, criticou até Jesus. Aquela história de Zaqueu, hein? Você mandou descer da árvore, né? E depois disse que ia jantar com Zaqueu. Sei não, sabe a vida dele? Ele é complicando, fala de impostos. E Jesus calado. Aí chega uma hora que ele fala assim: mestre, como eu sofro, os discípulos todos me rejeitam e colocam de lado. E Jesus calado. Você quer vencer um discurso, uma batalha verbal? Ouça primeiro, fale depois. Quando lá na frente aparece uma fonte, e eles já tinham andado quilômetros, Judas, muito afoito, vai à frente para tomar água. Não vai, né, fazer deferência para o mestre, não, ele vai tomar. E aí Judas chega afoito, coloca a mão com tudo na fonte. A água estava cristalina. Ele colocou com tanta força que o lodo veio. Aí chegou a hora de Jesus falar: Judas, tu és como esta fonte. Para se beber da água cristalina é necessário serenidade. Porque quando você vai muito afoito, a beleza da fonte, a água límpida da fonte, ela se perde porque o lodo vem à tona. Assim tu se comportas. Quando critica Joana de Cusa e não olha o lado bom que ela tem. Quando critica Zaqueu e não olha a transformação que realiza. Quando critica os teus amigos do colégio apostolar, os teus amigos discípulos como tu os provoca. Então você mexe no lodo que cada um tem. Todos nós temos o nosso lodo, mas todos nós também temos a nossa água cristalina. Tem dia que você ouve uma palestra espírita, lê um livro e fala: agora vai. Agora eu vou passar de estágio. Não dá meia hora, a gente perde a sintonia. É uma belíssima lição que Jesus dá a Judas. E ele só fala isso e se cala. E a gente sabe, né, que o espírito de Judas hoje é um espírito de uma hierarquia muito elevada, mas na Semana Santa ainda tem a malhação do Judas. E ele ainda, não é que ele se ressente, mas ele sente a vibração das pessoas que ainda entendem que aquele espírito foi condenado à eternidade por ter traído Jesus. A eternidade só combina com evolução. A eternidade não combina com punição, né? Você vê. Na dúvida pro réu, né? É assim? O primeiro julgamento que se tem, né, em dúvida pro réu, isso vem da mitologia grega.
os deuses julgando, e aí na dúvida, como é que fica aqui a condenação desse réu? No mundo dos deuses, na mitologia grega. Opa, na dúvida, pro réu. Trouxemos isso para cá, para a materialidade, para o direito. Não é isso? Para o direito. Mas a gente percebe que isso está ligado a um pensamento evoluído, tão evoluído, que infelizmente a nossa humanidade ainda não se fez presente. Então é necessário uma lei Maria da Penha, que vai igualar o gênero, porque nós homens, e eu falo homens no geral, né? Nós homens ainda não temos essa capacidade de respeitar, então precisa de uma lei para igualar. Precisa de uma lei do espectro autista, para também olhar e falar, olha, a humanidade não chegou ainda, então vamos dar uma igualada para você. Precisa de uma lei antirracismo. As leis estão aí. A gente caminha para amanhã todas essas leis sumirem, porque no dia que nós amarmos o outro, assim como amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, haverá necessidade de leis? Não haverá. Então perceba que há muitas moradas na casa do meu Pai. Muitas. Mas a morada que nós temos que cuidar é o aqui e agora. Porque esse mundo ele vai se transformar num mundo de regeneração. Era primitivo. Era, não era? Está na história. Primitivos. Um dia fomos primitivos, participamos dessa construção. Hoje somos um mundo de prova e expiação. Chegaremos à regeneração, onde viveremos muito, mas ainda iremos desencarnar. Até que chegaremos na categoria de mundo feliz. Mas como ainda estamos aqui, reencarnados no mundo de provas e expiações, é esse o ambiente que nós deveremos construir a nossa felicidade. Sabendo das dificuldades, sabendo da possibilidade de construção, mas também da grande possibilidade de destruição que nós somos. E lembrando, eu gosto muito de uma frase do Fernando Pessoa. No primeiro momento ela é meio estranha, mas quando você parte para a interpretação, ela fica muito gostosa. Ele diz assim, ó, que não há que se fazer escândalo quando o escuro é claro. Não há que se fazer escândalo quando o escuro é claro. É escuro para você, que ainda não está enxergando os benefícios dessa encarnação, mas está claro demais para a espiritualidade. Ela sabe onde você vai chegar. Ou seja, vamos traduzir para o taguatinguês, não há que se fazer escândalo quando o escuro é claro, não faça tempestade em copo d'água. Não mexa na fonte de forma desequilibrada. Se for beber da fonte, beba com equilíbrio, porque é esse equilíbrio que fará nós nos entendermos como um pouco mais de humanidade. Porque eu gosto muito, para fechar agora, eu gosto muito quando a gente olha para a palavra ser humano e a gente percebe que na palavra ser humano tem um verbo de ligação, né? Ser. Ó, ser humano. E verbo de ligação é processo, né? Eu estou professor, eu estou palestrante, eu estou pai, daqui a pouco eu estarei avô. Mas até quando? Percebe? É verbo de ligação, é processo. Ser humano, ou seja, nós estamos em processo de humanização, porque a humanização plena é quando nós chegaremos naquela certeza de um dia nos olharmos no espelho da espiritualidade e dizermos, em vida em si, cheguei à condição de espírito perfeito. Eu desejo muita fonte de água limpa para todos vocês e uma boa noite.